O segundo advento, como nós vimos no paralelo histórico, nós estamos vivendo em uma época muito importante nos nossos dias, e este capítulo sobre o segundo advento, a gente vai estar tratando principalmente sobre aquelas 3 perguntas que nós fizemos no final do paralelo histórico, que é sobre como ocorrerá o segundo advento, quando e onde. Principalmente esse capítulo estará tratando destas questões, principalmente. Quando nós olhamos na Bíblia, em Mateus 16, 27, está escrito claramente, né? Jesus, ele disse claramente sobre o seu segundo advento. E quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos algumas passagens que, aparentemente, as pessoas não podem saber sobre o segundo advento, sobre a época do segundo advento. Por exemplo, Mateus 24, 36, está escrito: ninguém sabia daquele dia e daquela hora, nem mesmo os anjos do céu. Também, Apocalipse 3:3, está escrito: o Senhor viria como um ladrão. 2 Pedro 3:10 também, a mesma coisa, o dia do Senhor virá assim como um ladrão de noite. Então, olhando essas passagens e muitas outras na Bíblia, dá a entender como se as pessoas não pudessem saber, como se Deus não fosse avisar sobre o tempo do segundo advento. Mas também tem outras passagens que sim, indicam que nós podemos saber sobre a época do segundo advento. Por exemplo, Amós 3:7 está escrito: certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Também quando nós lemos Tessalonicenses 5:4, fica muito claro que para aqueles que estiverem na luz, ele não virá como um ladrão. Então, quando nós olhamos esses 2 tipos de passagem, existe uma ampla base na Bíblia, tanto para defender a ideia de que nós não podemos saber sobre a época do segundo advento, mas também tem uma ampla base que indica que sim, nós podemos saber sobre o segundo advento. Então, como que o princípio divino trata com essa questão? Então, baseado nisso, nós podemos compreender que Deus, que é aquele que sabe a hora, que sabe sobre o segundo advento, ele certamente fará com que as pessoas, com que os seus profetas, com que os seus servos venham a saber de antemão sobre aquilo que ele quer realizar. Outro ponto de vista é assim: para poder criar o fundamento para o Messias, depende da porção de responsabilidade humana. Então, a gente não pode saber claramente quando o ser humano vai cumprir a sua porção de responsabilidade completamente, mas assim que ele cumprir e o fundamento estiver estabelecido para Deus enviar o seu filho, o segundo advento, então Deus poderá avisar para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estiverem na luz. Quando falamos aquelas pessoas que estiverem na luz, significam aquelas pessoas que estão preparadas, com o coração e com a mente buscando, e com o coração e com a mente abertos para poder sentir e receber sobre os últimos dias. Então, quando nós olhamos na época de Jesus, 2000 anos atrás, nós percebemos que algumas pessoas estavam naquilo que a Bíblia chamou de escuridão, porque essas pessoas não souberam sobre a vinda de Jesus. Por exemplo, os fariseus, os escribas, sumos sacerdotes, também os doutores da lei, mas outras pessoas estavam na luz, como a Bíblia está dizendo, estavam preparadas para poder receberem a mensagem da vinda de Jesus, como João Batista, Simão, Ana, os pastores, também os magos do Oriente. Essas pessoas estavam prontas para poder receberem a mensagem da vinda de Cristo. Então Deus, ele sempre revelou de antemão, por exemplo, o julgamento pelo dilúvio, a própria destruição de Sodoma e Gomorra, também sobre a vinda do Messias, com certeza Deus poderá avisar. Então, no tempo do segundo advento, será avisado para as pessoas que estiverem na luz, ou seja, para as pessoas que estiverem preparadas. Então, quando ocorrerá a volta de Cristo, ou quando ocorrerá o Senhor do segundo advento? Como nós estudamos no capítulo da consumação da história humana, na escatologia, nós percebemos que a época atual são os últimos dias. Então nós chamamos o tempo do segundo advento do Senhor de últimos dias, e nós sabemos que essa nossa época atual já está acontecendo, estão acontecendo aqueles fenômenos profetizados para os últimos dias. Então, no nosso tempo atual, nos últimos dias, é a época do retorno de Cristo. Também do ponto de vista da providência da restauração por indenização, nós podemos entender que o Senhor virá no fim
do período de 2000 anos da idade do Novo Testamento, que está restaurando por indenização o período anterior. Como nós estudamos na conferência anterior do Paralelo Histórico, está mostrando que Jesus veio depois de 2000 anos de preparação, começando a partir de Abraão. Então, depois que Jesus foi crucificado, começou um período de preparação para a volta, e nós estamos já no final desse período de 2000 anos para poder receber a volta de Cristo. Então, de acordo com o ponto de vista da providência da restauração por indenização, uma vez que a história do povo cristão está repetindo, está recuperando e restaurando por indenização a história do povo judeu, então, no final desses 2000 anos da história cristã, é que deve acontecer o retorno do Senhor do segundo advento. Também a vitória na Primeira Guerra Mundial, como nós vimos no Paralelo Histórico, em 1918, estabeleceu um bom fundamento para o nascimento do Senhor do segundo advento. Então, respondendo àquela pergunta, quando ocorrerá o retorno de Cristo? Será entre os anos de 1918 e 1930. Este é o período para a segunda vinda do Senhor. Então, quando nós sabemos agora sobre o período, sabemos quando, é importante nós sabermos de que maneira voltará Cristo, ou seja, como ocorrerá a volta de Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia mais uma vez, nós percebemos que muitas partes na Bíblia estão escritas por símbolos e parábolas, como o próprio Jesus disse em João 16, 25, que muitas coisas estavam sendo explicadas por meio de parábolas. E também João 16, 12 explicou que aquelas coisas não podiam ser ditas claramente, porque as pessoas não estavam prontas para poder escutar, para poder entenderem aquela mensagem. Então, a Bíblia está escrita por símbolos e parábolas, e devido a diferentes interpretações desses símbolos e parábolas da Bíblia, ocorre uma grande divisão de denominações. Então, às vezes, o que está escrito na Bíblia pode parecer uma coisa, mas a realidade pode ser diferente. Nós temos um exemplo no caso de João Batista. Qual que era a interpretação comum, olhando os registros da Bíblia? Era que o João Batista simplesmente foi um grande profeta, mas quando nós estudamos mais profundamente a história de João Batista, nós vemos que, de fato, ele acabou não cumprindo a sua missão. Então, é um pouco diferente de como as pessoas, às vezes, estão interpretando. No caso de Elias também, a interpretação literal era que o próprio Elias iria descer das nuvens do céu, como aconteceu 2000 anos atrás. Nós estudamos na missão do Messias sobre esse assunto, né? O que aconteceu de fato? Na realidade, o Elias não desceu do céu, mas João Batista era o Elias, como está mostrando em Mateus 11, 14. O próprio Jesus disse que João Batista era o Elias. Então, nós podemos aprender uma coisa que às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma o que está escrito na Bíblia, porque está escrito por símbolos e parábola, mas a realidade pode ser bem diferente. Então, através disso, nós podemos compreender que sobre o Senhor do segundo advento é possível que o seu nascimento possa acontecer na terra, né? Agora na volta de Cristo, no final desse período providencial de 2000 anos. Então, olhando mais uma vez exemplos relacionados ao tempo de Jesus, ou seja, o que aconteceu 2000 anos atrás, nós podemos entender mais claramente o que pode acontecer na nossa época. Então, no tempo de Jesus, nós sabemos que Jesus, ele nasceu na terra. Então, muitas pessoas sabiam o fato de que Jesus iria nascer na terra, que Jesus nasceu na terra naquela época. Por exemplo, Herodes mandou matar todas as crianças, os meninos abaixo de 2 anos. Significa que ele estava sabendo, ele acreditava no nascimento de Jesus na terra. E, de fato, Jesus nasceu em Belém da Judéia, como está escrito em Mateus 2, 1, 6. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, e em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, nós sabemos hoje, 2000 anos depois, que Jesus nasceu na terra. Mas nós devemos entender que 2000 anos atrás também tinham muitas pessoas, estudiosos, pessoas eruditas que estavam acreditando que Jesus pudesse vir das nuvens do céu, baseado em passagens, por exemplo, Daniel 7, 13 e 14, que está escrito: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Então tinha passagens no Antigo Testamento, como essa passagem de Daniel, por exemplo, que estava prevendo a vinda de Jesus nas nuvens do céu. Então muitas pessoas estavam acreditando que também ele poderia vir
das nuvens do céu, igual as pessoas normalmente acreditam hoje. Inclusive, depois da morte de Jesus, apareceu um movimento anticristão e eles afirmavam que Jesus não poderia ser o Messias, porque a Bíblia estava dizendo que ele deveria vir das nuvens, e eles sabiam que Jesus tinha nascido na carne. Então, por exemplo, como está registrado em 2 João 7:8, pois levantaram-se no mundo muitos sedutores que não confessam que Jesus Cristo veio na carne. Este é o sedutor e este é o anticristo. Então, o que nós queremos mostrar com isso? É que na época de Jesus também tinha essa discussão sobre a vinda nas nuvens ou sobre a vinda na carne. Então, até pessoas deixaram de acreditar na messianidade de Jesus pelo fato dele ter nascido na carne, que as pessoas imaginavam que ele deveria vir das nuvens do céu, como estava registrado em algumas passagens, como essa, por exemplo, de Daniel 7:13. Então, quando algumas pessoas estudiosas da Bíblia, aquelas pessoas que estão buscando, né, entender os mistérios da Bíblia, quando elas se encontram com esse dilema, com esse mistério, eles estão interpretando que essa passagem de Daniel 7:13, por exemplo, está se referindo ao segundo advento. Mas quando nós vemos outras passagens na Bíblia, nós podemos perceber que todas as profecias foram feitas para se cumprir até na época de Jesus. Por exemplo, Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Também Romanos 10:4. Pois o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, de acordo com essa passagem, nós podemos compreender que Deus estava trabalhando, ele estava operando a sua providência para completar, para ser concluída na primeira vinda de Jesus, assim como nós vimos também na conferência da missão do Messias. Deus queria finalizar todo o seu trabalho providencial na primeira vinda. Então, ninguém imaginava a segunda vinda do Messias antes do próprio Jesus começar a falar sobre isso. Então, o povo judeu não pensava que essa passagem de Daniel 7:13 estava se referindo à segunda vinda, porque ninguém tinha uma ideia de que poderia acontecer a segunda vinda. Então, tudo isso que foi profetizado não estava falando sobre a volta de Cristo, mas sim estava falando sobre a primeira vinda, ou seja, sobre 2000 anos atrás. Então, aquela passagem, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha um como filho do homem. Então, na época de Jesus, nós sabemos que muitas pessoas estavam acreditando ou esperando que ele vinha das nuvens do céu, baseados nesse tipo de passagem. Mas o que aconteceu na realidade? Na realidade, ele nasceu na carne sobre a terra, como nós sabemos. Então, na época do Senhor do segundo advento, pode acontecer da mesma forma, ou seja, pode se repetir, enquanto as pessoas estão aguardando que ele venha das nuvens do céu, como as pessoas esperavam isso 2000 anos atrás, ele pode também vir nascendo na carne sobre a terra. Então nós vamos ver algumas passagens da Bíblia agora, algumas coisas do Novo Testamento que foi profetizado que iriam acontecer na época da volta de Cristo, que somente é possível se o Senhor do segundo advento voltar nascendo na carne. Por exemplo, a primeira passagem de Lucas 17, do 24 ao 25, Jesus ele já estava prevendo o que poderia acontecer na época do segundo advento. Então ele disse, mas antes ele deve padecer muito e ser rejeitado por essa geração. Então, se por acaso o Senhor do segundo advento vier sobre as nuvens, todo mundo vai acreditar, não tem motivo para ele ser rejeitado, porque será um fenômeno único no mundo inteiro. Mas se ele nascer na terra, então ele vai ser condenado como herege, e com isso ele vai sofrer várias aflições, como está dizendo na Bíblia. Significa que ele será rejeitado por essa geração, porque enquanto as pessoas estão acreditando que ele virá das nuvens, se ele vier na terra, com certeza as pessoas poderão rejeitá-lo, parecido com o caso que aconteceu 2000 anos atrás. Então, para poder realizar esta profecia da Bíblia, de Lucas 17, somente é possível se o Messias vier nascendo na terra. Também Lucas 18:8, digo-vos, far-lhe-ás justiça prontamente, mas quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Também para realizar essa profecia, essa passagem da Bíblia, somente é possível se ele vier nascendo na carne, porque se ele vier sobre as nuvens, ninguém terá coragem de faltar fé no Messias. Mas se ele vier na terra, as pessoas poderão faltar fé, porque aquelas pessoas que têm fé, estão esperando que ele venha das nuvens, essas pessoas poderão não ter fé nele. Então, essa passagem de Lucas 18:8 também somente pode ser realizada com o nascimento do Senhor do segundo advento na carne.
Também Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiro da iniquidade. Então, por que será que Jesus estava dizendo que nos últimos dias poderia acontecer esse tipo de coisa com aquelas pessoas mais preparadas, que estão realizando inclusive milagres e maravilhas, expulsando os demônios em nome de Jesus? Qual será o motivo? Se por acaso Jesus vier sobre as nuvens do céu, isso nunca irá acontecer, porque aquelas mesmas pessoas é que estão esperando a volta de Jesus das nuvens. Mas se por acaso ele vier na terra, nascendo na terra, essas mesmas pessoas poderão faltar fé, porque essas pessoas estão acreditando que ele virá das nuvens do céu. Então eles irão rejeitá-lo, por isso essa passagem poderá ser cumprida nos últimos dias, caso aquelas pessoas faltem fé no retorno de Cristo. Também Lucas 17, 20, está escrito: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Se por acaso ele vier sobre as nuvens do céu, será de um modo ostensivo, onde todos perceberão de uma só vez. Se ele vier nascendo na terra, chegará de modo não ostensivo, e as pessoas não perceberão porque faltarão fé. Enquanto aquelas pessoas estão aguardando que ele virá sobre as nuvens do céu, o reino do céu já está sendo construída no meio delas. Lucas 17, 21 também: o reino de Deus está no meio de vós. Se por acaso ocorrer a volta de Cristo sobre as nuvens, o reino de Deus será realizado repentinamente. Mas se ele vier na terra, então o reino de Deus será realizado primeiro no coração daqueles que receberem o Senhor do segundo advento, depois irá expandindo gradativamente. Então, para poder realizar essa passagem de Lucas 17, 21 também, somente é possível se o nascimento do segundo advento for na terra. Lucas 17, 22, desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não o vereis. Se ocorrer a volta de Cristo nas nuvens do céu, todos o verão. Se vier na terra, mesmo que ele chegue, as pessoas não o verão, porque estarão esperando, olhando para as nuvens, esperando que ele volte das nuvens do céu. Então, para poder se cumprir essa passagem de Lucas 17, 22, também é possível apenas se o Senhor do segundo advento vier nascendo na carne, com corpo físico. Lucas 17, 23, então vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não deveis sair e nem seguir. Se por acaso ele vier sobre as nuvens do céu, não ocorreria esse tipo de situação. Mas se ele vier na terra, para poder evitar que as pessoas sigam um falso Cristo, então Jesus explicou dessa forma. Como nós estudamos lá no capítulo da ressurreição, as pessoas irão receber um tipo de revelação de que você é o Senhor, você é o melhor. E essas pessoas poderão achar que elas são o Senhor do segundo advento. Então, se Jesus soubesse que a sua vinda fosse nas nuvens do céu, por que ele iria alertar as pessoas sobre isso? Ele poderia simplesmente dizer: olha, enquanto vocês não virem alguém vindo das nuvens, vocês não acreditam. Seria mais simples, mais fácil, mas sabendo do nascimento do segundo advento na terra, então Jesus também disse essa passagem de Lucas 17, 23, para evitar que as pessoas pudessem seguir um falso Cristo nos últimos dias. Lucas 17, 24, como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. Então, na época do segundo advento, os meios de transportes e a comunicação estarão altamente desenvolvidas para transmitir a notícia da vinda do segundo advento e também para transmitir a sua mensagem, para transmitir as suas palavras. Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas não acreditaram em Noé quando ele começou a falar, explicar sobre o dilúvio. Então elas não entraram na arca e acabaram morrendo. Então o que pode acontecer nos últimos dias? As pessoas não acreditarão no Senhor do segundo advento por ele ter nascido na terra, e essas pessoas não entrarão na arca da verdade. Em outras palavras, essas pessoas não receberão as suas palavras, as suas mensagens na época dos últimos dias. Lucas 17, 33, todo aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo o que perder, encontrá-la-á. O que significa esta passagem? Significa que as pessoas que quiserem seguir e servirem ao Senhor do segundo advento terão que arriscarem as suas vidas. Então, se por acaso ele vier sobre as nuvens do céu, não haverá nenhuma necessidade
das pessoas arriscarem as suas vidas, mesmo aquelas pessoas mais incrédulas. Se por acaso acontecer um fenômeno mundial da vinda de Cristo diretamente das nuvens do céu, isso será uma maravilha e todas as pessoas acreditarão no mesmo momento, mesmo aquelas pessoas sem fé. Mas se ele nascer na terra, o Senhor do segundo advento receberá perseguição como um herege, assim como Jesus recebeu 2000 anos atrás, principalmente do povo escolhido, que era o povo judeu. Então as pessoas precisarão arriscar a vida para poder segui-lo. E aquelas pessoas que estiverem dispostas a fazerem isso, essas pessoas viverão, como está dizendo na Bíblia. Então, de acordo com todas essas 10 passagens que nós analisamos agora, é possível acontecer somente se a volta de Cristo for nascendo na terra. Quando nós lemos Apocalipse 15:5, está dizendo: ela deu à luz a um filho, o varão, que havia de reger todas as nações com vara de ferro, mas o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, esse filho varão que nasce dessa mulher que está escrito em Apocalipse é o Senhor do segundo advento. Será arrebatado para junto de Deus e do seu trono e regerá as nações com as palavras de Deus. Quando fala vara de ferro, significam as palavras de Deus. Então, esse filho é o Senhor do segundo advento, que vai nascer na terra como Rei dos Reis e vai realizar o reino dos céus, primeiro na terra e depois no céu. Será que o segundo advento, será que é a vinda de Jesus por meio do Espírito Santo? É outro levantamento que às vezes as pessoas estudiosas da Bíblia podem fazer. Será que a volta de Cristo não será somente uma vinda espiritual através do Espírito Santo para poder viver nos corações daquelas pessoas que creem? Então, desde a época do Pentecoste até os dias de hoje, sempre está acontecendo isso. Aquelas pessoas bem preparadas de coração estão recebendo a inspiração de Jesus em seus corações através do Espírito Santo. Então, se fosse isso, já teria sido realizada 2000 anos atrás a volta de Cristo. Então, a vinda de Jesus por meio do Espírito Santo para viver no coração dos cristãos não significa não significa a volta de Cristo, não significa o Senhor do segundo advento. Será que a vinda de Jesus também, será que pode ser uma vinda espiritual? Se fosse uma vinda espiritual, também já teria sido realizada, porque Jesus está livremente visitando e ensinando aqueles crentes com alto nível espiritual. Então, se por acaso fosse apenas uma vinda espiritual, já teria sido realizada também 2000 anos atrás. Não precisaríamos esperar tanto tempo pela época do segundo advento. E mesmo que os discípulos de Jesus estavam se encontrando com Jesus constantemente, de forma espiritual, eles ainda esperavam o dia do segundo advento. Então, Apocalipse 22:20, Jesus disse ao apóstolo João: certamente venho em breve. E João disse: amém, vem Senhor Jesus. Então, o apóstolo João sempre recebia a visita espiritual de Jesus. E nem Jesus, nem o apóstolo João estavam considerando que aquela aparição espiritual era a segunda vinda. Então, na época do segundo advento, deve ocorrer a sua volta, nascendo na carne. O Senhor volta à terra, nascendo na carne, da mesma forma que aconteceu na primeira vinda. Da mesma forma que aconteceu 2000 anos atrás, deve acontecer nessa época atual também. Então, a segunda vinda de Cristo, ou seja, o Senhor do segundo advento, deve ser a pessoa que vai realizar as 3 grandes bênçãos de Deus. Jesus, ele veio na posição de Adão aperfeiçoado, para poder realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, mas devido à sua crucificação, como nós já assistimos na missão do Messias, também na história da família de Jesus, na época de Jesus, nós percebemos que não foi possível realizar isso. Então, o Senhor do segundo advento também vem na posição como o terceiro Adão, como Adão aperfeiçoado. Então, não é possível ele cumprir a sua missão se ele vier somente de forma espiritual. Não é possível realizar as 3 grandes bênçãos na terra. Também, se ele vier como homem aperfeiçoado, ele deve vir tanto no espírito quanto no corpo físico. Deve enxertar todo o ser humano, tanto espiritual como fisicamente, guiar os seres humanos até dominar os 2 mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, para poder realizar tudo isso, o Senhor do segundo advento, ele precisa necessariamente ter um corpo físico. Também a finalidade da segunda vinda de Jesus como Messias. Para que será que o Senhor do segundo advento vem? Ele vem para poder completar aquilo que não foi realizado 2000 anos atrás devido à morte na cruz de Jesus. Então, o que Deus pretendia
na primeira vinda. Quando nós estudamos ao princípio divino, quando nós estudamos na Bíblia, nós percebemos que o que Deus queria era a restauração do reino do céu na terra. Mas com a morte de Jesus na cruz, ele não conseguiu realizar o reino do céu na terra, não foi estabelecido pais verdadeiros da humanidade, ele não se tornou o rei dos reis aqui na terra. Por isso, ele prometeu que iria acontecer uma segunda vinda. Então, a segunda vinda vem para realizar tudo aquilo, para completar esta missão. A segunda vinda é para a restauração do reino do céu na terra, para poder estabelecer os verdadeiros pais e para se tornar o rei dos reis. Então, para isso, ele nascerá com carne, assim como na primeira vinda, para poder realizar essa providência. Quando nós observamos do ponto de vista da redenção também, nós percebemos que na época de Jesus, ele somente realizou a salvação, a redenção espiritual. E o pecado original ainda permanece nas pessoas, mesmo as pessoas que acreditam em Jesus. E está sendo transmitido pela parte física, pela linhagem de sangue. Então, o ser humano precisa de resolver essa parte. Então, o Senhor do segundo advento deve voltar para poder completar também a salvação física. Então, o Senhor virá na carne, tal como na vinda de Jesus, porque ele não poderia alcançar estes objetivos se viesse novamente apenas em um corpo espiritual. Então, do ponto de vista da redenção, da necessidade do ser humano de eliminar aquele desejo da carne, ou seja, o pecado original que está dominando o ser humano por causa do seu corpo físico, o Senhor do segundo advento deve vir com carne, ou seja, ele deve nascer como um homem físico na terra. Outro ponto importante também dentro do princípio da criação de Deus é que Deus criou pelas leis da ciência. Deus, ele é a origem de toda a ciência. Então, se por acaso um corpo espiritual vier sobre as nuvens, isso está violando alguma lei da ciência. Então, o corpo espiritual não vem sobre as nuvens, que é material. O corpo físico também não vem sobre as nuvens, porque a nuvem não comporta o próprio peso do corpo físico. Então, algumas pessoas podem interpretar, mas Deus, ele é todo-poderoso. Sim, ele é todo-poderoso, ele tem o poder para fazer isso, mas ele não precisa ignorar as leis que ele mesmo estabeleceu. Ao mesmo tempo que ele é todo-poderoso, ele também é todo justo, e por isso ele não viola os princípios que ele mesmo estabeleceu. Então, Deus não precisa fazer uma providência fora do princípio. Então, a segunda vinda de Jesus será realizada pelo seu nascimento na terra. Então, aqui nós respondemos aquela segunda pergunta, que é como virá Cristo, ou seja, de que maneira ocorrerá o segundo advento. A segunda vinda, o Senhor do segundo advento, será realizado pelo seu nascimento com corpo físico na terra. Desse ponto de vista, então, o que significam aquelas passagens que estão dizendo que Jesus, que Cristo virá sobre as nuvens do céu? Porque na Bíblia também tem essas passagens e nós não podemos ignorá-las de maneira alguma. Então, está escrito em Apocalipse 1:7. Ei-lo que vem com as nuvens e todo olho o verá. Também os que os transpassaram, e todas as raças da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Então, Apocalipse também está explicando, está dizendo que o retorno de Cristo pode ser das nuvens do céu. Então, nós temos que analisar o que significam essas passagens. Primeiramente, quando essa passagem de Apocalipse diz que todo olho o verá, significa que terá a sua vinda na carne, porque senão somente aquelas pessoas que estão com a visão espiritual aguçada é que poderão vê-lo. Também quando diz, mesmo aqueles que o transpassaram, essas pessoas também vão vê-lo. Só que as pessoas que transpassaram Jesus, aquela pessoa que enfiou a lança em Jesus quando ele estava na cruz, foram soldados romanos. E essas pessoas já morreram, não estão na terra agora para poder ver a volta de Cristo. Mas a Bíblia fala que essas pessoas também irão ver. Então isso mostra que é simbólico, é o símbolo daquelas pessoas que vão perseguir o Senhor do segundo advento. Não literalmente aquele soldado romano que transpassou o corpo de Jesus com a lança. Então, essa parte daqueles que o transpassaram é simbólica. Então, quando fala nuvem também é um símbolo. Então, o que significa nuvem que está dizendo nessa passagem do Apocalipse e também em outras passagens? Quando nós olhamos na Bíblia, Apocalipse 17:15, está escrito assim: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, a Apocalipse está comparando água com pessoas, e também Apocalipse está Hebreus 12:1 na Bíblia, também está comparando nuvens com pessoas, com multidões, está escrito em Hebreus 12:1.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvens de testemunha. Então, estavam rodeados de pessoas. Então, a Bíblia compara água com pessoas e também compara nuvens com pessoas. Então, também é simbólico essa questão da nuvem. E o que significa? Normalmente, a Bíblia compara água, principalmente água suja, com o mundo decaído, com pessoas pecadoras. E quando essas pessoas passam por um processo de disciplina, elas vão se arrependendo dos seus pecados, eliminando os seus problemas, elas vão se purificando, assim como se a água suja estivesse evaporando para poder se tornar uma nuvem. Então, a nuvem significam aquelas pessoas preparadas, cujo coração está sempre no céu, aquelas pessoas que estão preparadas para poder receberem o Senhor do segundo advento na sua volta. Então, nuvem nessa passagem não significa de forma alguma nuvem literal do céu, mas significa aquelas pessoas que estão com o coração preparado, com a mente preparada, no fundamento preparado para poder receberem o Senhor do segundo advento. Enquanto água significa mundo decaído. Quando a água evapora, ela se torna essa nuvem. Então Deus irá preparar um local, preparar um povo, preparar uma família para que possa receber o retorno de Cristo adequadamente, assim como aconteceu na segunda vinda. Somente após 2000 anos de preparação foi que Deus mandou Jesus 2000 anos atrás. Então, depois de 2000 anos de preparação, de purificação do ambiente, fazendo as pessoas se tornarem verdadeiras nuvens nesse sentido, é que Deus poderá enviar o seu Filho, o Senhor do segundo advento. Quando nós olhamos na Bíblia, tem algumas referências que mostram que Deus está usando a palavra nuvem, a palavra céu, para poder se referir a outra coisa, ou seja, de uma forma simbólica. João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Embora Jesus tenha nascido na terra, na Bíblia está dizendo que ele desceu do céu. Com certeza não está dizendo nessa passagem sobre o céu literalmente. Também 1 Coríntios 15:47, o primeiro homem, que é Adão, tirado da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Então está dizendo mais uma vez que Jesus é do céu, mas não é do céu literalmente, mas com aquele significado que nós explicamos agora. Então, por que será que Jesus disse que ele poderia vir sobre as nuvens do céu? Tem duas razões por que Jesus disse. Primeiro, para impedir a ilusão dos anticristos. Nós temos que lembrar o que nós estudamos lá na conferência, na explicação sobre a ressurreição, que estava dizendo que um dos fenômenos dos últimos dias era que as pessoas iriam sentir que eles eram o Senhor. Eles iriam receber até a revelação de Deus de que você é o Senhor. E essas pessoas, por não entenderem corretamente a providência de Deus, por não entenderem o princípio de Deus corretamente, essas pessoas poderiam entender que eles eram a volta de Cristo ou o Senhor do segundo advento. Então, com essa ideia de que voltar nas nuvens do céu, Jesus estava impedindo a ilusão dos anticristos, também para poder incentivar os santos que estavam em dificuldades. Então, naquela época, os discípulos de Jesus estavam começando a levantar o fundamento cristão, estavam sofrendo martírios, estavam sendo queimados ainda, jogados nas covas de leões, então estavam passando a máxima dificuldade para poder levantar o fundamento cristão para depois acontecer a volta de Cristo. Então, nesse momento, Jesus queria incentivar para que eles tivessem força espiritual para poder conseguir levantar esse fundamento. Jesus não somente indicou como se ele viesse das nuvens do céu, mas ele também indicou como se o seu retorno fosse ser rápido. Por exemplo, Mateus 10:23, pois em verdade vos digo, não acabarás de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Então as pessoas imaginavam que no seu tempo de vida, antes deles espalharem o Evangelho por Israel, Jesus iria voltar. Isso deu força para as pessoas poderem continuar, para os primeiros seguidores de Jesus poderem continuar o seu trabalho. Também, João 21:18-22, quando Jesus falou para Pedro de seu martírio próximo, este perguntou a Jesus o que seria do discípulo João. Então Jesus replicou, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Então, as pessoas imaginaram que no tempo de vida de João, do discípulo João, Jesus poderia voltar. Isso foi para dar força para aquelas pessoas poderem continuar, para dar uma esperança para eles não desistirem da sua pesada missão de estabelecer o fundamento do cristianismo. Também Mateus 16:28, em verdade vos digo, há alguns entre os presentes que não provarão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem voltar
em seu reino. Então as pessoas mantinham aquela esperança de que Jesus poderia voltar no seu tempo de vida. Na verdade, esta mesma esperança que deu força para poder levantar o cristianismo é que dá força para poder continuar o trabalho de todo o povo cristão hoje. É interessante que todos os cristãos têm aquele sentimento bem próximo, bem íntimo, de que Jesus vai voltar no seu tempo de vida, durante o seu próprio tempo de vida. Hoje os cristãos estão esperando, recebendo inspirações de que o retorno pode acontecer em breve. Os cristãos de 200 anos atrás, a mesma coisa, tinha aquele sentimento de que o retorno de Cristo estava próximo. Então Jesus vem alimentando, aumentando esse sentimento no coração de cada cristão para que ele possa cumprir a sua responsabilidade, possa superar as dificuldades para poder criar o fundamento adequado para receber o segundo advento. Este é o motivo porque Jesus de alguma forma indicou como se ele fosse voltar sobre as nuvens do céu. Nós temos uma referência muito importante de duas coisas que aconteceram no passado, onde as pessoas imaginavam de uma forma e acabou acontecendo de outra forma. Então nós podemos aprender com o que aconteceu no passado e com isso perceber o que pode acontecer no nosso tempo também. Primeiramente é o caso de Elias e João Batista. Como que as pessoas estavam imaginando? Qual que era a expectativa do povo judeu sobre o retorno de Elias? Como nós estudamos na missão do Messias, eles imaginavam que o mesmo Elias iria descer do céu, com o mesmo nome, o mesmo rosto, que o próprio Elias, a mesma personalidade, a mesma nacionalidade. Eles esperavam que o Elias iria descer do céu. Mas como nós vimos, o que aconteceu na realidade é que o Elias não desceu do céu literalmente, mas João Batista era o Elias, com outra aparência, outro rosto, outra personalidade, somente tinha a mesma missão. Então as pessoas imaginavam de um jeito e aconteceu de outro jeito. Então Jesus disse, João Batista é o Elias, nasceu de uma mulher como homem e também com corpo físico e espírito na terra. Com relação a Jesus, a mesma coisa. Qual que era a expectativa do povo judeu sobre a vinda de Cristo, baseado naquelas passagens de Daniel 7,13, como nós já mencionamos aqui? Eles esperavam que o mesmo Jesus, quer dizer, que o próprio Messias fosse descer do céu, literalmente. Mas o que aconteceu na realidade é que não desceu do céu literalmente, mas nasceu na terra como um bebê, com corpo físico e com espírito. Nasceu de uma mulher na terra. Então, qual lição nós podemos tirar desses dois acontecimentos, dessas duas situações que aconteceram 2000 anos atrás, para saber o que pode acontecer também nos últimos dias? Então, na época do Senhor do Segundo Advento, qual que é a expectativa das pessoas? Qual que é a expectativa, principalmente dos cristãos? É que o próprio Jesus deve descer do céu, com o mesmo nome, com o mesmo rosto, com a mesma personalidade, a mesma nacionalidade. Então, essa é a expectativa. Na realidade, pode acontecer diferente. Ele pode nascer como um bebê na terra, com corpo e também com espírito, com outro nome, outro rosto, outra aparência e outra personalidade. Então não vai acontecer a descida do céu literalmente. Na verdade, isto é um símbolo, como nós podemos ver em Apocalipse 3:12. Ele vai nascer de uma mulher na terra para dar a salvação, tanto física quanto espiritual. Então aquela segunda pergunta que nós falamos, como vai acontecer, de que maneira vai acontecer o retorno de Cristo? É através do seu nascimento na terra, com corpo físico e espírito, para dar a salvação tanto no sentido físico, também no sentido espiritual. Então nós já tratamos sobre duas das principais questões e agora nós vamos falar sobre a terceira, onde voltará Cristo? Será que o ser humano pode saber? Na época de Jesus, para aquelas pessoas que estavam preparadas, Deus revelou claramente, falou, e de ti, Belém da Judéia, sairá o Messias. Então, as pessoas estavam sabendo de antemão de onde o Messias iria nascer 2000 anos atrás. Será que no nosso tempo também nós podemos saber sobre isso? Será que Deus irá nos avisar, como está escrito naquela passagem onde ele disse que Deus não faz coisa alguma sem revelar antes os seus segredos aos profetas, às pessoas, aos seus servos? Então, será que nós podemos saber? Primeiro, vamos responder uma pergunta. Será que Cristo virá entre o povo judeu? Quando nós olhamos algumas passagens da Bíblia, nós podemos interpretar que talvez ele poderá vir dentro do povo judeu. Por exemplo, Apocalipse 7:4. No tempo do segundo advento, o número dos selados seria 144 mil dentre todas as tribos dos filhos de Israel.
Também Mateus 10, 23. Pois em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Mateus 16, 28 também. Em verdade vos digo, há alguns entre os presentes que não provarão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar em seu reino. Então, vendo essas passagens, as pessoas interpretaram que talvez Jesus poderia voltar entre o povo judeu. Mas quando nós olhamos na Bíblia, Mateus 21, 23, está explicando sobre a parábola da vinha. Quando nós percebemos isso, nós podemos entender claramente que não tem a possibilidade de Cristo voltar entre o povo judeu. Então, o que está escrito na parábola da vinha, de forma resumida, fala assim, que uma pessoa, um vinhateiro, ele comprou um local e chamou alguns trabalhadores para poder trabalhar na sua vinha. E esses trabalhadores, eles eram servos, né? Estavam trabalhando ali, e na época da colheita, esse dono da vinha mandou os seus servos para poder buscarem o resultado da colheita. Só que a Bíblia fala em Mateus que aqueles trabalhadores da vinha mataram servos para poder ficar com o resultado da colheita para eles. Então, esse dono da vinha mandou vários servos e todos eles foram mortos. Depois o dono da vinha pensou, eu vou mandar o meu próprio filho, porque talvez o meu filho eles vão respeitar. Mas quando mandaram os filhos também, a Bíblia fala que eles mataram o filho do dono para ficar com aquele resultado. Então, fala depois que o dono foi até aquele local, expulsou todos eles dali, tirou aquela terra deles e deu para outro povo, que poderia produzir os seus frutos naquele local. Então, essa parábola da vinha está dizendo simbolicamente o que aconteceu com o povo judeu. Então, Deus, ele está na posição daquele dono da vinha. As pessoas que foram chamadas para poder trabalhar para Deus é o povo escolhido de Israel, é o povo judeu. E os servos de Deus foram os profetas. E, infelizmente, o povo de Israel, eles apedrejavam, eles mataram muitos dos profetas que Deus mandou para poder preparar o caminho. Como o próprio Jesus falou, a qual dos profetas os vossos pais não apedrejaram, até mataram aqueles que estavam previndo a vinda do justo. Então, eles mataram o servo. Depois Deus mandou o seu próprio filho, que é Jesus, mas mesmo o próprio filho, o povo judeu também entregou para a crucificação, ou seja, matou o filho de Deus. Então, como a Bíblia fala, o dono tirou a terra daquele povo e deu para outro povo que poderia produzir verdadeiramente os seus frutos. Então, Deus ele tirou a qualidade, o qualificativo de povo escolhido do povo judeu e colocou em outro povo, que no caso são os cristãos. Então, depois que o povo judeu entregou Jesus para a crucificação, o povo cristão herdou a missão de povo escolhido. Então, Jesus não tem como vir mais no meio do povo judeu, mas ele deve vir no meio do povo cristão. Porque Jesus disse que o Senhor viria então de novo aos filhos de Israel, ou seja, no meio do povo cristão. Quando nós falamos Israel, não significa literalmente os descendentes físicos, mas significa aquele que venceu. Lembrando quando nós estudamos a família de Abraão, como que Jacó ganhou esse nome lutando com o anjo, ele prevaleceu na luta, no trabalho de Deus, então ele ganhou o nome de Israel, que significa aquele que prevaleceu, aquele que venceu. Então, Israel não é literalmente para descrever aqueles descendentes físicos de Abraão, de Isaac e Jacó. Como nós podemos ver Mateus 3, 9. João Batista disse aos judeus, não digais dentre vós, não temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. Também Romanos 2, 28. São Paulo disse, não é verdadeiro judeu aquele que o é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito e não segundo a letra. Também Romanos 9,6, nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas. Então, de acordo com essas passagens na Bíblia, nós percebemos que Deus pode usar essa palavra Israel em um âmbito muito mais amplo do que simplesmente os descendentes físicos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, os cristãos que herdaram a missão de povo escolhido, eles podem ser chamados de Israel também, ou seja, eles podem ser chamados de segundo Israel. Então, por esse motivo, Jesus disse que poderia voltar no meio do povo de Israel. Cristo voltará em uma nação oriental. Quando nós observamos na Bíblia, nós podemos perceber que existem algumas indicações de que Cristo voltará em uma nação oriental.
Qual nação, pois, será a sucessora da herança de Deus e produzirá os seus frutos? A Bíblia nos mostra que essa nação está no Oriente. Quando nós olhamos Apocalipse 7, 2, depois que Jesus abriu o sexto selo, outro anjo subiu do Oriente com o selo do Deus vivo e selou os servos escolhidos de Deus em suas frontes, e o número de selados era de 144 mil. Está também escrito que lá estava o Cordeiro, o Senhor, e com ele 144 mil que tinham sido selados. Apocalipse 14, 1. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, ou seja, do Oriente, e que tinha o selo do Deus vivo. Quando nós ouvimos Deus vivo, nós podemos interpretar como o Messias, o Filho de Deus aqui na terra. Quando Jesus estava na terra, ele era o Deus vivo aqui na terra. E chamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Apocalipse 7, 2. Então, de acordo com a Bíblia, como nós estudamos até agora, Cristo não virá no meio do povo de Israel, mas virá no meio do povo cristão. E também virá do lado oriental do mundo. Então, Cristo nascerá em um país do Oriente, ou seja, do nascente do sol, como a Bíblia está indicando. Então, qual dentre as muitas nações do Oriente será tal nação? Qual dentre as nações do Oriente? Primeiro, as nações do Oriente, historicamente, não seguiram 100% o cristianismo. Então, reduz o número das nações do Oriente para poder analisar. Então, quando nós podemos estudar e ver algumas evidências de que essa nação do Oriente é a Coreia. Como nós podemos saber disso? Naquela época, entre 1918 e 1930, que é chamado o período, da volta de Cristo, como nós já estudamos no paralelo histórico e também já estudamos nessa conferência, existiam 3 possibilidades, que era o Japão, a China e a Coreia. Só que tanto o Japão quanto a China, naquele momento, eles estavam localizados providencialmente do lado de Satanás, porque o Japão, ao longo da sua história, ele adorou o deus Amaterasu Omikami, e quando ele entrou no período do Segundo Advento, ele entrou como uma nação totalitária e também estava perseguindo o cristianismo da Coreia, que era o povo escolhido, estava perseguindo os próprios cristãos. Então não tem como o Filho de Deus vir numa nação que é inimiga. Imagina na época de Jesus, enquanto uma nação estava perseguindo o povo judeu, se Deus iria mandar Jesus nascer naquela nação. Então o Japão estava nessa mesma situação. A China também, nesse período, estava sendo seduzida pelas ideias comunistas e depois se tornou uma nação comunista e também ateu. Então, é impossível o Filho de Deus vir naquele momento. Então, naquela época, entre 1918 e 1930, apenas a Coreia cumpria todos os requisitos para o retorno. Então, a Coreia ela tem um fundamento cristão desde 1794, a Coreia foi invadida 82 vezes e é uma nação que nunca invadiu a outra nação dentro dos seus 4.000 anos de história. Então, isto coloca a Coreia do lado de Deus, providencialmente representando o lado de Deus e fazendo com que seja possível o nascimento do Senhor do Segundo Advento. Então, essa nação do Oriente, onde ocorre o retorno de Cristo, é a Coreia. Quais são as condições que essa nação deve cumprir? Nós sabemos que antes de Deus enviar Jesus, e também para começar o fundamento cristão, Deus preparou tanto o primeiro Israel quanto o segundo Israel, que é o povo judeu e também o povo cristão. E eles tiveram que passar por vários períodos de indenização dentro da providência para que se tornasse o povo escolhido, preparado para Deus fazer a sua providência. Então, se a Coreia for a nação escolhida de Deus para esta época, então a Coreia também deve fazer essas condições, deve cumprir essas condições exigidas pela providência de Deus. Então, a primeira condição é o fundamento de 40 dias para separação de Satanás. O primeiro Israel, que é o povo judeu, eles passaram 400 anos de escravidão no Egito. O segundo Israel, que são os cristãos, eles passaram 400 anos de perseguição sob o Império Romano, como nós estudamos. Também o terceiro Israel, que é a Coreia, ela passou durante 40 anos de perseguição sob o Império Japonês. Então tem que passar um período de perseguição relacionado ao número 40. Como nós vimos no princípio da restauração, estudamos sobre as famílias, nós percebemos que essa separação significa separação de Satanás. Então a nação da Coreia, entre o ano de 1905 até 1945, ela foi anexada pelo Império Japonês e
eles queriam destruir a vida, os direitos humanos, mudar o nome, a religião, a língua, acabar com o direito, com a política, a diplomacia, a economia. Estavam privando da liberdade, aprisionando e matando os patriotas, colocando fogo e obrigando a adorar e a seguir o shintoísmo. E as principais pessoas que estavam sofrendo nessa época de 40 anos na Coreia eram os cristãos coreanos, que estavam ali com fé em Jesus. Então, nesse período de tempo, o Japão fez essa função. Durante 40 anos, a Coreia estava sofrendo sob o Império Japonês. Então, a Coreia cumpriu essa primeira condição do fundamento de 40 dias para a separação de Satanás. Outra condição importante também que deve ser cumprida: essa nação deve ser a linha de frente entre Deus e Satanás, ou seja, tanto Deus quanto Satanás deve ter muito interesse dentro da nação. Então, mesmo a Coreia sendo uma nação pequena, dentro da Coreia existe a linha em que Deus mais ama e a linha que Satanás mais odeia. Dentro da Coreia existe a luta, no paralelo 38, entre o mundo democrático e o mundo comunista, que é a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia ela foi dividida ao meio pelo paralelo 38, quando precisa separar de Satanás, então precisa cortar ao meio. Lembrando da oferta que Abraão tinha que fazer, tinha que cortar os animais ao meio. Na época do dilúvio também a mesma coisa. Então, essa oferta nacional em cortar em duas partes significa a separação de Abel e Caim. Foi separado como norte e sul, e a oferta vai decidir a vitória do lado de Deus ou do lado de Satanás. Então, a Coreia também cumpre essa condição. Dentro da Coreia existe essa luta entre Deus e Satanás. Então, a Guerra da Coreia, que aconteceu em junho de 1950, não foi simplesmente uma guerra por questões econômicas, políticas, etc., mas tinha claramente a intenção de Deus, tinha a intenção de Satanás ali também. Tanto é que outras nações do mundo, incluindo as Nações Unidas, também acabaram se envolvendo nesta guerra, porque tinha um significado histórico e significado providencial muito grande naquele momento. Então, a Guerra da Coreia foi essa luta entre Deus e Satanás. Outra condição importante: essa nação deve ser o objeto do coração de Deus. Deus ele sempre passou por um caminho de sangue, suor e lágrimas durante o seu trabalho providencial. Então, a Coreia também, durante toda a sua história, sempre foi um povo bom. Durante seus 4.300 anos de história, é uma nação que nunca invadiu outra nação para começar uma guerra. A primeira natureza do lado de Satanás é uma natureza de invasão. Então, nesse caso, o povo coreano, eles se colocam do lado de Deus. Também uma natureza com dom religioso. A Coreia tem um caráter nacional que sempre preza a lealdade, devoção filial, a virtude e também o respeito a Deus. Então, a nação que pode receber o Messias deve percorrer o mesmo caminho de sangue, suor e lágrimas, porque o seu povo deve tornar-se filhos de devoção filial, colocando-se como objeto perfeito desse coração dolorido de Deus. Então, o povo coreano também encaixa com essa descrição, com essa definição. Essa nação deve ter testemunhos proféticos entre o povo, ou seja, deve ter uma ideia messiânica. Em outras palavras, o povo deve estar aguardando o Messias. Assim como lá na época como em Israel, em Jerusalém, as pessoas estavam aguardando a vinda de Cristo, na Coreia também. Existe um livro de profecias chamado Chunganok, que diz que o rei da justiça aparecerá na Coreia com as palavras certas de Deus. E esse rei de justiça irá guiar todas as nações. É muito parecido com aquelas profecias que estão no Apocalipse. Esse livro, essas profecias, incentivou a Coreia a suportar o difícil curso nos seus mais de 4.000 anos de história, tem sido transmitido até o presente. Esse livro ele foi proibido pelos governantes e foi queimado quando o regime japonês estava dominando a Coreia. A maior parte das profecias coincidem com as profecias da Bíblia, principalmente com as profecias do Apocalipse. Então o povo coreano está aguardando um rei de justiça, ou seja, está aguardando o Messias. Também ocorrerá a revelação da segunda vinda dos fundadores das religiões. Cada religião está esperando o retorno do seu fundador. E esse retorno não ocorrerá vários retornos diferentes, mas uma única pessoa, que é o Senhor do segundo advento. Essa pessoa deverá, como nós vimos lá, né, na conferência da ressurreição, deverá ser a pessoa que incorporará a volta de todos os fundadores, como do budismo ou confucionismo, assim como do cristianismo também, no caso de Jesus.
aumenta o número de pessoas que recebem revelação do mundo espiritual, e aquelas pessoas mais simples acreditam com mais facilidade, assim como aconteceu na época de Jesus. Então a Coreia cumpre todos esses requisitos. Então a nação oriental, que tem o fundamento cristão desde mais de 300 anos atrás, esta é a nação da Coreia. Naquele período, entre 1918 e 1930, a única nação que estava pronta, preparada o fundamento, era a nação da Coreia. Deus estava preparando há mais de 4.000 anos de história para isso. Os dias de Jesus e os dias atuais do ponto de vista da identidade de tempo. Então nós vamos fazer uma comparação com o que aconteceu na época de Jesus e o que pode acontecer agora, dependendo do cumprimento da porção de responsabilidade humana. Então na época de Jesus, quando ele chegou, tinha muitos problemas dentro do judaísmo. Então na época do segundo advento também tem muitos problemas dentro do cristianismo, problemas de vários tipos. Nós não precisamos citar cada um deles, mas nós sabemos que o cristianismo está numa situação enfrentando muitos tipos de problemas atualmente. Quando Jesus chegou, ele deu novas palavras de verdade. Ele não somente repetiu o conteúdo que eles já sabiam, mas ele deu novas palavras de verdade. Então, na época do Senhor do segundo advento também, ele dará novas palavras de verdade para o nosso tempo. Jesus não deu as palavras aos líderes judeus, não que ele não quisesse dar, mas como as pessoas não acreditaram nele, ele teve que começar a falar as palavras para as pessoas mais simples. Então o Senhor do segundo advento também não dará as palavras aos líderes cristãos, se por acaso eles não cumprirem a sua responsabilidade e acreditarem e se unirem com ele. Na época de Jesus, eles não deram atenção e entregaram Jesus à crucificação e continuaram as suas vidas de fé normalmente, mas eles não sabiam que este mesmo caminho estavam conduzindo para um triste destino. Foi o que aconteceu depois da morte e também aconteceu com o povo judeu na sua história. Então, na época do segundo advento, se por acaso os cristãos rejeitarem o Senhor do segundo advento, o mesmo caminho que antes os estavam conduzindo para o céu, poderá conduzi-los também a um triste destino. Então, todos nós vivendo nesse tempo dos últimos dias, nós estamos em um momento muito importante, mas ao mesmo tempo nós estamos em um momento muito perigoso, arriscado, porque se nós dermos um passo em falso, por exemplo, negando as palavras de verdade, quando o Senhor do segundo advento retornar, negando o próprio Senhor do segundo advento, poderá acontecer da mesma forma que aconteceu com aqueles líderes judeus, com o povo judeu na época de Jesus. Então nós somos muito abençoados por viver nessa época de transição, mas ao mesmo tempo nós temos que estar sempre vigilantes para não dar esse passo em falso. Então, algumas referências bíblicas sobre o retorno de Cristo. Temos referência na Bíblia muito importante, principalmente no Apocalipse, que fala sobre um nome novo. Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Também Apocalipse 19:16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Então, temos várias referências na Bíblia que está mostrando sobre um novo nome. Então, com certeza não se chamará Jesus Cristo, como 2000 anos atrás, mas será um novo nome, como está explicando na Bíblia. Também temos referência bíblica sobre o casamento do Senhor do segundo advento, ou seja, as bodas do Cordeiro. Está escrito em Apocalipse 19, 6 e 8. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, no Apocalipse nós temos referências sobre que o Senhor do segundo advento irá casar, irá ter uma esposa, construir uma família na terra, e também com um novo nome. Para finalizarmos essa sessão, a causa da confusão das línguas e a necessidade de sua unificação. Então, se o homem tivesse aperfeiçoado, teria estabelecido um mundo de uma grande família humana sob Deus, e todos falariam
uma só língua, como uma só família unida. Mas como aconteceu a queda, então rompeu essa relação vertical com Deus e causou uma confusão na língua dos seres humanos, porque está escrito em Gênesis 8:17, a questão da Torre de Babel, que nós conhecemos, que eles queriam exaltar a vontade de Satanás. Então Deus confundiu a língua deles para que eles pudessem, para poder evitar isso. Então, na restauração, para poder estabelecer o mundo ideal através do Senhor do segundo advento como verdadeiro pai, ou como verdadeiros pais da humanidade, é preciso mais uma vez a unificação de todas as línguas para poder, desta vez, exaltar a vontade de Deus dentro do reino do céu. Então, deste modo, toda a humanidade tornar-se-á um único povo que fala a mesma língua, estabelecendo assim um mundo unificado de uma só cultura. Muito obrigado.